E aqui ao vivo em nossos estúdios já vou antecipar o nosso próximo bloco, porque é um dos assuntos que tem movimentado os bastidores da política piauiense e nacional é a possível fusão entre Democratas e o PSL. Sobre esse assunto, ao vivo aqui em nossos estúdios, eu vou conversar a partir de agora com o presidente do Diretório Estadual do Democratas, Rony Lustosa. Rony, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, prazer te receber. Boa tarde, Lívio, boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação estar aqui e poder esclarecer alguma dúvida sobre esse processo de fusão que é importante não só para o nosso Estado, mas para toda a política nacional. Pois conta aí para a gente como é que está esse processo de fusão, tudo autorizado? Bem, o que ocorreu dia 21 e 22 na sequência, dia 21 o Democratas reuniu a sua executiva e dia 22 o PSL reuniu a sua executiva também. E ambos os partidos autorizaram o deslanchar desse processo de fusão. Sim. O que isso significa? É que agora foi criada uma comissão em que será elaborado um novo estatuto partidário que corresponda aos interesses de ambas as agremiações. Claro. E também que seja avaliada uma pesquisa que está sendo feita para poder verificar a questão do nome, se permanece um dos nomes ou se permanece, se coloca um novo nome, segundo o que essa pesquisa irá revelar. A questão do número, se permanece um dos números, a tendência aí, nesse caso, já existe uma certa tendência de permanecer o 25 do Democratas. Sim. Pela história, nós temos 35 anos de história, temos capilaridade nos municípios, temos prefeitos, crescemos razoavelmente na última eleição. Então, nós temos isso de vantagem com relação ao nosso número. É um número massificado, é um número conhecido, Sim. Um número que a população já assimilou bem. Rony, quais foram as características no PSL que realmente possibilitaram essa proximidade entre os dois partidos? Olha, na verdade, a gente tem que buscar um pouco antes essa questão. As pessoas não percebem, mas está ocorrendo uma reforma política no Brasil, uma reforma política paulatina. As reformas políticas que foram tentadas anteriormente, que buscaram realizar tudo de uma vez, tudo no mesmo projeto de lei, elas sempre fracassaram. Então resolveu-se fazer uma reforma que fosse paulatina. Então criou-se a cláusula de barreira, Sim. que na próxima eleição ela irá aumentar, né? Então, o número de deputados por partido e nos estados vai aumentar, né? Para poder você ter direito ao fundo partidário. Sim. E eleitoral. Por outro lado, a questão do fim das coligações foi um outro avanço importantíssimo, que deu essa possibilidade de diminuir a quantidade de partidos, né? Mais de 35 partidos com representação no Congresso Nacional, estava inviabilizando até o processo legislativo. Entendo. Então, a ideia é essa, de você enxugar, porque não existe tantas ideologias e tantas formas de pensar. Então, os partidos, eles, dentro dessa perspectiva de afunilamento, eles partam para esse processo de fusão, ou aqueles que ficarem menores sejam incorporados por outros partidos, né? E aí o DEM, junto com o PSL, resolveram dar esse passo que é natural. É um passo natural que vem dessa reforma, cujo objetivo é exatamente esse, diminuir a quantidade de partidos na representação. E nós temos muita afinidade com relação, do ponto de vista ideológico, né? Nós somos partidos de direita, de centro-direita, defendemos o livre mercado, né? Nós defendemos a igualdade de oportunidades, defendemos a liberdade religiosa e, sobretudo, defendemos a família. Então, a gente tem identidades que nos irmana e temos condição de chegar num bom termo para a fusão dos partidos. Muitos já caracterizam esta fusão de Democratas com o PSL como o nascer de um maior partido de direita brasileiro nos últimos tempos. Eu gostaria de te perguntar, Rony, como é que você observa a repercussão dessa fusão aqui no estado do Piauí em particular? Vai ser bom? Vai ser positivo? Vai, eu acredito que vai. Aqui no Piauí nós não temos nenhum problema com a fusão. Eu creio que nossa conversa com os nossos
nossos amigos e futuros correligionários sejam da melhor forma possível. Nós temos um relacionamento muito bom com o presidente regional do PSL, o vereador Luiz André, com a vereadora Terezinha Medeiros. Enfim, aqui nós vamos buscar, em primeiro lugar, as nossas convergências, e aquilo que for divergências a gente vai ter que arrumar uma forma de chegar nos organizar. Exatamente. Eu não vejo dificuldade aqui, não. Me diga uma coisa, 2022, todo mundo está querendo saber qual deve ser a tendência deste grande partido de direita. Marchar junto com o Jair Bolsonaro, sei lá, uma tentativa de acordo com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ou uma terceira via? Terceira via é o que se fala. Se busca, no DEM tem um nome, o PSL tem outro nome, o DEM é o do ex-deputado Mandetta, o PSL é o apresentador Luiz da Atena. Sim. Existem outras perspectivas, outros nomes que são ventilados, mas a ideia seria essa, do partido, do tamanho que vai ficar, de que se lance um nome. Isso tudo vai também depender desse processo de fusão, né? Vamos aguardar o processo de fusão, é o primeiro passo. Após isso, as questões das candidaturas, sejam nos estados como a candidatura federal, é o próximo passo de discussão, quando nós estivermos já todos unidos, abrigados sobre a mesma bandeira. Tem uns apressados aqui no estado do Piauí que já lançaram o nome do ex-governador Heráclito Fortes para concorrer ao Palácio de Karnak em 2022. É uma possibilidade? Olha, Heráclito está participando ativamente da política. Ele hoje é presidente do Conselho Político da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Sim. Então, ele lida diariamente com as questões nacionais, sem perder de vista a questão do Piauí. Ele tem acompanhado atentamente e tem avaliado essa possibilidade de retorno. Uhum. Qual seria a candidatura? Não tem nenhuma definição, mas que ele tem, sim, pensado, avaliado, olhando o quadro político do Piauí, vendo as questões, as dificuldades que estamos enfrentando, ele tem pensado, sim, nessa possibilidade. Que bom. Até quando, Rony, nós podemos ter uma confirmação de todas essas articulações para a criação deste mega partido de direita no Brasil? Você conseguiria trazer para a gente alguma data de quando teremos essa confirmação, nome, número e, é claro, a apresentação desse partido à sociedade? Bem, toda essa questão ela é submetida à legislação eleitoral. Claro. E ela estabelece prazos. Então, a gente tem... o objetivo é que os partidos façam as convenções que, de fato, aprovem a fusão até a primeira quinzena de outubro. Uhum. A partir daí, nós mandaremos a decisão tomada pelos partidos para o Superior Tribunal Eleitoral, que tem um prazo para poder se manifestar. Entendi. Obviamente, como um ano de eleição, o próximo ano é um ano de eleição, o tribunal deve se manifestar em tempo hábil para que esse novo partido esteja apto para concorrer nas próximas eleições. O que existe de concreto mesmo é que até dia 15 de outubro irão haver as duas convenções, depois se reúne todo mundo e se faz esse congraçamento que irá dar o pontapé inicial de criação da nova legenda. Já se chegou a um consenso quem deve quem deve ficar na presidência deste partido aqui no estado do Piauí? Você, o vereador Luiz André, um novo nome? Não, o consenso é a nível nacional. O presidente nacional deve continuar o presidente do PSL, Bivar. A Secretaria-Geral, que é o segundo cargo mais importante, ficaria com a ACM Neto. E os estados estão sendo discutidos, né? Cada estado porque os critérios estão sendo elaborados ainda. Todo mundo tem a sua realidade, a sua peculiaridade, e a gente precisa verificar isso com muito critério para que não haja defecção na ocasião da janela, ou pelo menos que haja pouca defecção na ocasião da janela. Rony Lustosa, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você e, é claro, volte mais vezes trazendo informações para a gente aqui do Sistema O Dia sobre a criação desse novo partido. Obrigado. Obrigado, Lívia, obrigado a TV O Dia por essa oportunidade. Obrigado, boa tarde.